O que é a leishmaniose? Bom, a leishmaniose ela é uma doença negligenciada. Ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das 6 mais importantes doenças infecciosas. Ela é causada por um protozoário, ela é uma parasitose causada por um protozoário que se chama leishmania. E existem várias espécies, vários tipos de leishmaniose. Quais são os tipos de leishmaniose? Bom, desses 20 tipos de protozoário que existem, eles são classificados segundo a manifestação clínica. E a gente pode ter 3 tipos de manifestações clínicas, que é a cutânea, né, com lesões na pele, a mucocutânea, que as lesões se estendem até a mucosa, e também a visceral, que atingem os órgãos internos. Como ocorre a transmissão da leishmaniose? Bom, a transmissão ela acontece exclusivamente pela picada de um mosquito, que ele é conhecido popularmente como mosquito palha, cangalinha, birigui, dependendo da região do Brasil. Então, uma vez que esse mosquito tiver infectado com esse parasita, quando ele picar, seja um animal ou seja o homem, ele vai transmitir esse parasita para o indivíduo e aí o indivíduo vai desenvolver a doença. Então, é exclusivamente pela picada do inseto. Qual é o período de incubação do parasita da leishmaniose? Bom, o período de incubação no homem, ele varia muito. Então, a gente tem mais ou menos de 2 a 3 meses de incubação, mas ela pode variar de 2 semanas até 1 ano, 1 a 2 anos. Existem fatores de risco para a leishmaniose? Olha, a leishmaniose a gente não diz que ela tem grupos de riscos, né, ou fatores. A gente tem o que a gente chama de padrões epidemiológicos. Então, o fato do homem entrar dentro de uma mata virgem e se aproximar muito de animais silvestres, porque é uma doença comum em animais silvestres, ele se torna muito propenso, né, a adquirir essa doença. Hoje, com o aquecimento global, com o desmatamento, o fato da população hoje estar construindo casas, né, em encostas, em locais de mata virgem, desmatando, ainda preservando um pouco, porque fica bonito ali naquele condomínio, isso torna os animais silvestres, mais próximos dele e, consequentemente, a presença do mosquito também mais próximo, podendo ele ficar suscetível a uma picada e ficar infectado, né? Então, é mais nesse sentido de fatores epidemiológicos. Agora, o fato do indivíduo ter um sistema imunológico fraco, uma desnutrição, moradia precária, falta de saneamento básico, também contribui para a aquisição da doença. Quais devem ser os cuidados com animais domésticos para evitar a transmissão da leishmaniose? A leishmaniose ela é uma zoonose, né? Então significa ela é uma doença que se manifesta em animais e ela acaba sendo transmitida ao homem. Então a gente chama que o homem é um hospedeiro acidental, né? Então se o animalzinho ficasse lá na floresta, o homem não tivesse invadido, consequentemente essa doença dificilmente chegaria porque a gente não é a preferência do inseto. No entanto, com esses fatores, isso tem aproximado esse mosquito e um dos animais mais afetados são cavalos e cães, né? Então, uma maneira da gente proteger os animais seria, hoje tem coleiras que você pode utilizar no animal, que tem repelentes, então isso ajudaria. Existe uma vacina para o animal, para o cão, essa vacina ela não é muito eficiente, ela tem um curto período de duração e ela é extremamente cara, o custo dela é muito elevado, né? Mas o proprietário que se disponibilizar, ele pode pagar por essa vacina. Só que ela é exclusivamente para leishmaniose visceral. Ela não consegue ali contemplar a leishmaniose tegumentar e nem a mucocutânea, né? E tentar evitar passear com os animais em horário que você sabe que o mosquito gosta de se alimentar. Então, esse mosquito normalmente é final da tarde e durante a noite, então nesses horários evitar.
tentar colocar ali tela de proteção, né, na casa. E o que é muito importante, manter o local limpo, porque esse mosquito ele se desenvolve, ele deposita suas larvas onde tem matéria orgânica, onde tem entulho, onde tem lixo. Então, manter o local limpo ao redor da casa, da habitação, é extremamente importante. A leishmaniose é uma doença contagiosa? Ela é infecciosa, mas ela não é contagiosa, ou seja, ninguém vai pegar leishmaniose por ter contato com uma outra pessoa, ou passar de animal para animal, ou animal transmitir diretamente para o indivíduo, tá? A gente precisa do mosquito, então o único agente transmissor é o mosquito e tem que ser através da picada dele. Quais são os principais sintomas e características da leishmaniose? Bom, os sintomas vai variar do tipo de leishmaniose que o indivíduo adquirir. Então, se for visceral, normalmente o indivíduo vai ter uma febre que é uma febre contínua, tem um período bem prolongado, ele vai começar a apresentar fraqueza muscular, um quadro de anemia e um dos principais quadros é o baço e o fígado muito inchados, né? Então, isso pode acarretar problemas metabólicos, levando o indivíduo a óbito. A leishmaniose cutânea, ela se restringe à pele. Então, normalmente desenvolve-se lesões na pele, pode ser uma lesão única, pode ser várias lesões. Essas lesões, elas são feridas, né, com uma borda bem elevada e ela tem o meio dela bem granuloso, bem áspero. Elas normalmente são indolores, o indivíduo não tem dor. Só que elas estão sujeitas ao que a gente chama de infecções secundárias. Então, a presença de bactérias vai acarretar, né, uma infecção por um outro micro-organismo e isso acaba gerando, por exemplo, mau cheiro e a própria ferida já causa uma deformidade no indivíduo. E quando ele tem a mucocutânea, além de ele ter as feridas, né, as lesões pelo corpo, ele pode apresentar lesões principalmente na região do nariz, na região da boca e da garganta. E aí, no caso do nariz, ele vai ter uma coriza, vai ter um entupimento, vai ter sangramento, né? Na boca, isso vai dar uma dificuldade para ele se alimentar. É muito comum a gente observar a região do palato, do céu da boca, com essas lesões. Então, esse parasita, ele acaba ali destruindo até as cartilagens. E na região da garganta, é muita dor para engolir. Ele pode apresentar tosse. E existem relatos em que o indivíduo ele tem até lesões na própria faringe e laringe, então isso começa a dificultar a deglutição e ainda agrava por um quadro de desnutrição, né? Existe uma outra espécie cutânea que é um pouco mais rara, que ela não dá lesões, feridas, mas ela dá nódulos espalhados pelo corpo todo. Nesse caso, você não tem aquela ferida, mas o indivíduo fica com nódulos na face, nos braços, no corpo, e essa daí não tem cura. Ele tem que aprender a conviver com esses nódulos disseminados pelo corpo. Como é feito o diagnóstico da leishmaniose? O diagnóstico normalmente, primeira coisa é o clínico, né? O médico sempre ele vai procurar saber, o agente de saúde, de onde veio esse indivíduo, se é o de uma região endêmica ou não, ou se ele esteve no lugar endêmico. Posteriormente, ele vai fazer exames que a gente chama de exames parasitológicos e imunológicos. Então, é coletada amostras do paciente e vai se identificar via microscópio ali se ele tem o parasita presente. Ou você faz teste por sorologia, por imunologia, procurando anticorpos contra esse parasita. Quais são as principais complicações da leishmaniose? Bom, a tegumentar, a cutânea e a mucocutânea, se elas não forem tratadas de maneira correta e precocemente, ela pode causar lesões profundas. Isso acaba trazendo o que a gente chama um estigma para o paciente. Então, é muito comum pelas estimativas que são pacientes jovens que são acometidos, né? E aí, por causa dessas lesões que ficam na pele, da deformidade, ele acaba sendo obrigado a se aposentar um pouco mais cedo e parar suas atividades ainda numa idade produtiva, né? E quando a gente fala da visceral, que é a mais grave de todas, se não for tratada, ela é fatal, ela vai levar o indivíduo a óbito. Como é feito o tratamento para a leishmaniose? Bom, o tratamento ele é financiado pelo SUS, então qualquer indivíduo, uma vez diagnosticado com a doença, ele vai ter todo o suporte do SUS, né?
No entanto, as medicações que a gente utiliza para leishmaniose visceral e para leishmaniose cutânea são as mesmas, não tem uma diferença. Apesar de uma ser sistêmica e a outra local, não existe diferença na medicação. Essas medicações, as mesmas medicações utilizadas hoje são utilizadas há 50 anos atrás. Então, não houve um avanço tecnológico para os tratamentos com novos fármacos ou novas alternativas de terapia, né? Consequentemente, a gente hoje observa que esses parasitas acabam tendo resistência a essas medicações. Então, essas medicações já não mais fazem efeito para matar esse parasita. E o outro fator é que você tem que ter um diagnóstico precoce, né? E além de tudo, essas medicações são extremamente tóxicas. Então, pacientes idosos, mulheres grávidas, pacientes com problemas cardíacos, renais ou hepáticos, eles têm uma limitação no uso dessa medicação, porque elas são extremamente tóxicas, elas já causam problemas em indivíduos sadios e indivíduos que apresentam esse tipo já de doença, isso pode acarretar, agravar o quadro clínico desse paciente. A leishmaniose tem cura? Ela tem cura, né? No homem ela tem cura. Quando a gente já pensa em animais, especialmente no cão doméstico, ela já é uma doença que ela não tem muita resposta em termos de cura. Então, normalmente, para os animais, para os cães, é indicado a eutanásia, né? Ou seja, a morte desse animal. Infelizmente, apesar de hoje se ter relutado muito contra, mas é uma maneira mais eficiente de a gente tentar coibir a transmissão do parasita que está no cão para o homem, né? Desde que a gente tenha a presença desse inseto. Mas ela tem cura com um diagnóstico correto, com um diagnóstico preciso e com um tratamento que ele seja rigoroso, que ele seja feito de maneira correta e que o paciente tenha acompanhamento durante 1 ano para ter garantia de que realmente ele foi curado. Qual é a atual situação epidemiológica da leishmaniose no Brasil e no mundo? Bom, no Brasil e no mundo a gente vai depender também do tipo de leishmaniose. A leishmaniose visceral, ela está presente em 7 países. Desses 7 países que estão presentes, eles correspondem a 90% dos novos casos que surgem anualmente. O primeiro lugar está na Índia. A Índia, de leishmaniose visceral, ela é a campeã. Mas o Brasil está entre os 7 países com maior incidência. A leishmaniose visceral, estima-se que há mais ou menos em torno de 50 mil a 90 mil casos por ano. E estima-se em torno de 20 a 30 mil mortes devido a essa leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, ela tem maior incidência. Ela está presente na Síria, no Afeganistão, na Argélia e no Brasil. O Brasil, mundialmente, ocupa a terceira colocação. Nós ficamos atrás somente em número de casos em relação ao Afeganistão e à Síria. Na América Latina, nós somos o primeiro país em incidência. Estima-se que há mais ou menos em torno de 600 mil a 1 milhão de pessoas infectadas anualmente por leishmaniose. Mundialmente, em torno de 1 bilhão de pessoas sofrem o risco de estar infectadas, porque essa doença está presente em torno de 98 países. A leishmaniose cutânea, ela se estende, a gente encontra casos na África, no continente africano, asiático, europeu e no continente americano. O Brasil, as regiões que a gente tem maior incidência é o norte e o nordeste. No entanto, em 2018, houve casos de leishmaniose tegumentar em Jacareí e em Taubaté. Então, isso já foi noticiado, foi diagnosticado, esses pacientes foram encaminhados para o tratamento. E o litoral norte aqui, ele é também uma região de alta incidência, tanto em animais quanto no homem. Quais são as formas de prevenção da leishmaniose? Bom, as formas de prevenção, como eu disse, é uma doença que está relacionada à desnutrição, ela está relacionada ao desmatamento, está relacionada com saneamento básico, com habitações precárias, com aquecimento global. Então, uma maneira da gente evitar seriam políticas públicas em termos de melhorar moradias, de saneamento básico, né? A gente voltar, já estamos voltados, mas voltar um olhar
para o aquecimento global, para o fato de desmatamento, mas algumas ações a gente pode fazer como indivíduo, que é manter terrenos, quintais limpos, evitando entulhos, lixos, né? Usar repelentes no horário que você sabe que esse mosquito pode estar ali fazendo a sua alimentação, que é final da tarde e durante a noite. Proteger os seus animais, principalmente, né? E uma ação também seria o controle epidemiológico. Então, assim, a vigilância sanitária, elas serem preparadas, elas serem treinadas tanto para o controle, quanto para o diagnóstico e para o tratamento precoce. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.